cachimbo tem o maior? Cachimbo do microfone? Esse tá. Ah, esse microfone. That microphone is good as well. Very well. This is good. Good one we take. Everybody listen from your sound. Huh? Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurmritam jena tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhaiva cha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances under the lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Gaura Gopal Goswami Maharaj, Bhakti Rakha Siddhar Goswami Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Govardhana Maharaj, Srila Bhakti Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, aos devotos sênios, aos Vaishnavas e Vaishnavis e todos seus respeitáveis convidados aqui presentes. So yesterday we also very nicely celebrated the appearance day of Advaita Acharya, which is called the combined form of Mahavishnu and Sadasiva Tattva. Então, ontem nós celebramos muito bem o dia do aparecimento acidental de Shri Advaita Acharya, que é a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. He is called Advaita Harina Abhidam. He is non-different from Sri Hari. For this regard, he is called Advaita. That means non-dual. Ele é chamado Advaita porque ele não é diferente de Sri Hari. E também se chama Advaita porque ele é não dual, ou não diferente de Sri Hari. Yesterday I also told, Ekameva Advitiya. Lord is one, God is one, is without second. But He manifests
many forms in his inconceivable potency, Achinta Shakti. O Maharaj também estava explicando para a gente que o Senhor Supremo é um só e inigualável. Ele é singular, mas ao mesmo tempo, pela sua potência inconcebível, Achinta Shakti, ele manifesta muitas formas. Especially, he manifests in 4 forms. That is called Sarup, Tadrup, Vaiva, Jiva, Pradhana, Rupena. Sarup means his own original Sarup. That is called Vrindana, Samsundar, Dibhuj, Muridhar. And he always manifests 2 arms and holds the fruit. E ele se manifesta, especialmente, ele se manifesta em 4 formas. A primeira chama-se Swarupa, que é a sua forma original, como Shri Pradyumna Shyama Sundar. E características dessa sua forma original e transcendental é que ele tem 2 braços e sempre traz consigo a sua flauta. This is the original Sarup. Krishna jate khela sarvattam naralila naravapu tahara Sarup gopaves benukar navakisur natavar naralilar hoy anurup. Chaitanya Mahaprabhu himself told to Sanatan, listen, Krishna Tattva. Advai Krishna Sarup Vichar Suna Sanatan Advai Gyan Tattva Braje Brajendra Nanda. Krishna is called non-dual. And he is called Shyama Sundar, that is called son of Nanda Maharaj. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio está conversando com Shri Sanatana Goswami e ele diz: ó, Sanatana Goswami, ouça a respeito de Krishna Tattva. Krishna é não dual e ele se chama Sundar, o filho de Nanda Maharaj. He has 64 qualifications, but 4 extraordinary qualifications. That is called Upamadurja, sweetness of his beauty. Upamadurja. Lila Madurja, sweetness is divine and pastimes. Prema Madurja, sweetness is divine love. Or 4th, Venu Madurja, sweetness of the sound of his flute. Então, Krishna tem 64 qualidades, mas 4 qualidades só ele tem, que são Rupa Madhurya, a doçura de sua forma transcendental, Lila Madhurya, a doçura de seus passatempos transcendentais, Prema Madhurya, a doçura do seu amor divino, e Venu Madhurya, a doçura da sua flauta. And especially, he intoxicated all the living entities with his very nice, beautiful form, Rupa Madhurya. Then he intoxicated all the living entities with his sound of flute, that is called Venu Madhurya. Então, especialmente, ele inebria todos os seres vivos com sua belíssima forma, Rupa Madhurya. E em seguida, ele encanta todos os seres vivos com o som de sua flauta, Venu Madhurya. For this Vedanta Sutra, Arupavat Tat Pradhanat Eva Hi. Arupavat. His form is unique, unparalleled. Por isso que o Vedanta Sutra diz que a forma de Krishna, ela é singular e incomparável. Even Krishna himself also surprised when he saw his own reflection on the pillar. O próprio Krishna ficou surpreso quando ele viu a forma dele no espelho de uma pilastra. Even all his incarnation completely were intoxicated, taking darshan the beautiful form of Krishna. Inclusive todas as suas encarnações avataras ficam completamente inebriadas, encantadas, quando tem o darshan da forma transcendental. Krishna Madhuri dekhi Vasudeva kho. Even Vasudeva Krishna. When he said beautiful form of Vrinandana Samsundar, he completely were intoxicated. How is beautiful this form? O próprio Vasudeva Krishna, quando ele vê a linda forma de Brajendananda Shyama Sundar, ele fica completamente inebriado. So there are many evidences when Vrinandana Samsundar, his beauty
unique and unparalleled. Por isso, a beleza de Brajandananda Shyamasundar é singular e incomparável. But according to his Leela-ras, then he manifests many forms. Mas conforme a sua Leela-ras, ele manifesta diferentes formas. He manifests in form in Vaikuntha, Narayan form, Ajodhya, Ramchandra form. Dargapuri, Dargadhis Krishna, Mathurapuri, Mathuradhis Krishna. Por exemplo, ele manifesta sua forma em Vaikuntha como Narayana, em Ayodhya como Ram, em Dwarka como Dwarkadhis Krishna, em Mathura como Mathuradhis Krishna. Even he is not satisfied, then he manifests his second body, Baladev Prabhu. E ele nem assim fica satisfeito, porque ele manifesta a sua segunda forma como Baladev Prabhu. So now coming in this way, Krishna, with his Achanta Shakti, inconceivable potency, he manifests many his avatar incarnation. Assim, Krishna, com a sua Achintya Shakti, sua potência inconcebível, manifesta muitos avatares. Ramadi Murtisu Kala Niyamana Tishtan Nana Avataro Makrut Bhuvanesu Kintu Krishna Sang Paramavata Paramapumanju Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. Brahma Singha Brahmaji again and again bow down his forehead, the lotus feet of Krishna, and glorifies Krishna's Tav Stuti. Então, o Senhor Brahmaji, no seu Brahma Samhita, ele repetidas vezes, ele presta reverência aos pés de lótus de Krishna com suas 4 cabeças e fica o tempo todo fazendo Tav Stuti, fazendo orações para Krishna. And all his incarnation also not different from him. E além disso, nenhuma das encarnações avataras de Krishna é diferente dele. Because he is called non-dual, Aditya. Porque ele se chama Aditya, ou seja, ele não é dual. And you cannot say Ram is another Lord and Krishna is another Lord. You cannot say this. Issarer Ved Manile Hoy Aparat. If you discriminate the one incarnation to another incarnation, that is called offense Aparat. Você não pode dizer que Rama é um outro Senhor Supremo, que Narayana é um outro Senhor Supremo. Você não pode dizer que os avataras são outros Senhores Supremos, porque se você fizer discriminação entre essas formas de Krishna, então isso vai estar cometendo uma ofensa. Because this Krishna Tattva is very, very complicated. You cannot understand with your material knowledge. Porque esse Krishna Tattva, essa verdade transcendental sobre Krishna, é muito complicado, é muito complexo. Você não vai poder entender com seu conhecimento material. So for this regard, yesterday I told, Swayam Tadikatmaru Abhis, Tin Rupe Prabhu Karina Prakash. Swayam Rup Parjanandananda. Then Swayam Rup Swayam Prakash. Então, ontem nós estávamos falando dessas tantas formas que Krishna manifesta, como Swayam Rup, Swayam Prakash, Tadikatmaru or Abhis. Tadikatmaru e Abhis. So now coming this Advaita Acharya Tattva, son Krishna Vaidnandana Samsundar. He appears in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaurhari. Son Krishna Vaidnandana Samsundar, he appears in the form of Sachinandana Gaurhari. Então, o mesmo Krishna, Brajandananda Shyamasundar, aparece em Kali Yuga sob a forma de Sachinandana Gaurhari. And all his incarnation also manifested. E quando Mahaprabhu aparece, todos os seus avatares aparecem. He did not come alone. He brings all his incarnation, all his avatar, all his
Parikar, associates he brings. Krishna nunca aparece sozinho, muito menos de Mahaprabhu. Toda vez que ele vem acompanhado dos seus avataras, dos seus parikaras, dos seus companheiros eternos. Srimad Bhagavatam gives evidence. Krishna Varnam Tisa Krishna Sango Pangostra Parsadam Jaggai Sankirtana Prari Jajantihi Sumedhasa. Krishna Varnam, Krishna Varnadya Radati Jasa iti Krishna. One who always chants holy names, Krishna Varna. And Krishna Varna, the two syllables, Kri, Ashna. Então esse verso muito importante do Srimad Bhagavatam está descrevendo Mahaprabhu. Primeiro fala Krishna Varna. Ele é aquele que quando aparece, ele está sempre cantando o santo nome. Então ele canta Krishna, as duas sílabas do santo nome, Krishna Varna. Krishna Varna. Same Krishna. And he appears. And Krishna Varnadam, two meanings are there. Krishna Varnadam. Two syllables, Kri Ashna, he is chanting. His same Krishna, he is chanting his own names. Então essa expressão Krishna Varna tem dois significados. Um é aquele que quer dizer que ele sempre canta o nome de Krishna, que tem duas sílabas, Krishna. E o outro significado é que the second meaning is that Varnadya, Krishna, Kri and Shna. He is chanting his own names. Sim. O segundo significado é que ele está cantando o seu próprio nome. You understand? Yeah, first Krishna himself. Krishna Varnam Tisagam. Krishna himself chanting his own names. What he is chanting his own names? Kri, Ashna. Kri means to attract to all the living entities. No means he gives pleasure to all the living entities. Então, ele, o próprio Krishna, está cantando o seu próprio nome, Krishna. E Krish significa aquele que atrai todos os seres vivos, Krish, né? E Na significa aquele que dá prazer para todos os seres vivos. No one chanting his own name. Who is chanting your name? Everybody utters your name. But you are not chanting, but utter not your name. Ninguém canta o seu próprio nome. Quem de vocês aqui sai pela rua cantando o próprio nome? Na verdade, todos chamam vocês pelo seu nome. You chanting your names? Vocês cantam seus nomes? No. You utter your names? No. Everybody can utter your names. Mas as outras pessoas que vocês conhecem falam o seu nome. But now miracle is going on. Same Krishna, he chanting his own name. So the Krishna Varnam, Krishna Varnam, Krishna, he chanting his own names. Krishna Varnam. Mas neste caso, o próprio Krishna está cantando seus próprios nomes. Yes. That means, in this Kali Yuga, who will be Bhagavan? That is mentioned in Shastra. This is actual Srimad Bhagavatam 11th canto, the conversation between Nimi Maharaj and 9 rishis. Isso significa que em Kali Yuga, esse verso está dando a indicação de quem é Bhagavan em Kali Yuga. E isso é explicado no 11º canto do Srimad Bhagavatam, na conversa entre Nimi Maharaj e os 9 rishis. That time one rishi, among the 9 rishis, Navajagendra, they asked, in this Kali Yuga, who will be Bhagavan? How will you recognize to him is Bhagavan? Então desses 9 rishis perguntou para Nimi Maharaj, em Kali Yuga, quem será Bhagavan? That time one rishi quoted this verse, Krishna Varnam Tisa Krishnam Sangupangvastra Parsadam Jaggai Sankirtana Prari Jajantihi Sumedhasa. Those are sober, intelligent person. They will be worshipped to him, Krishna, who chants his own name. E aí dos outros 9 rishis respondeu citando esse verso, Krishna Varnam Krishna Krishnam, em que uma parte do verso diz que aqueles seres humanos que forem sóbrios e inteligentes vão adorar
aquele Krishna que canta o seu próprio nome. And how will you know he is Krishna? Krishna's complexion is blackish, but he will not manifest his blackish complexion. He manifests his golden complexion. And that is called Akrishna. Akrishna sabde kahe Gauravarna. E aí como vocês vão saber que ele é Krishna? Porque, em geral, Krishna tem a tez escurecida, azul escurecida. Mas quando ele se manifestar em Kali Yuga, ele vai se manifestar, o mesmo Krishna, ele vai manifestar uma cor a Krishna, ou seja, ele vai ter a tez dourada. Then another question is, how will you know? Because if Krishna will come, so how will you know he is Krishna? He is coming alone, no? E a outra pergunta que eles fizeram, se Krishna está vindo, ele vai aparecer sozinho ou ele vai aparecer acompanhado? Because according to the Sanskrit word, king is coming. That means king is coming with his many entourage. Porque segundo com uma determinada palavra em sânscrito, quando se diz assim, o rei está chegando, significa que o rei está chegando acompanhado do seu séquito. King, he does not come alone. When he comes with his own parikar. O rei nunca aparece em algum lugar sozinho, ele sempre vem acompanhado dos seus parikaras. Who is coming? Quem vem com o rei? His God is coming. His minister is coming. King is coming. That means, first who is coming? What is called? Chhatradhari. Understand? Who holds the umbrella over his own? Então quem vem com o rei? Vem os seus ministros, os seus soldados, mas o primeiro que vem mesmo é o Chhatradhari, é aquele servo do rei que traz um guarda-sol assim para proteger o sol. No Chhatradhari. Then two devotees put the cloth over my head. Mas No Chhatradhari. Teve um dia que teve dois Chhatradharis, né? Que estavam Hoje, sol. agora. Foram dois, né? Estava chovendo. Dois devotos seguraram um pano assim. Dois devotos seguraram um pano, porque não tinha guarda-chuva, no umbrella. Aí pegaram um pano assim, esticaram sobre a cabeça de Maharaj e trouxeram aqui protegido da chuva. But king is coming, because I am not king. This is the perfect answer. But king is coming, then his servant holds the umbrella over here. That is called Chhatradhari. Então, Maharaj está dizendo humildemente que ele não é o rei de todos nós, né? Mas ele diz que quando o rei vem, ele vem sempre acompanhado pelo seu séquito, e um desses membros do séquito, o Chhatradhari, é aquele que traz o guarda-sol para proteger o rei do sol. Then who is coming? His minister, brigadier, chief of the army. King is not coming. Aí depois também vem acompanhado dos ministros, o chefe de armas e assim por diante. In the same way, Krishna he appears in this Kali Yuga. How do you recognize? Who is your entourage? Da mesma maneira, quando Krishna aparece nessa era de Kali, quem é o séquito de Krishna? Then seen Sanga, Panga, Astra, Parshana, Anga. And Krishna coming with his own limbs. Limbs. Anga means limbs. Então, em primeiro lugar, quem vem acompanhado do Mahaprabhu? Primeiro, Sa-anga. Ele vem com os seus próprios membros. Who is his Anga? Quem é o Anga de Mahaprabhu? Krishna, two Angas. They are coming with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Who are they? Dois Angas que vêm acompanhando Mahaprabhu. Advaita Acharya and Nityananda Prabhu. Esses dois Angas são Advaita Acharya e Nityananda Prabhu. Because Krishna is supreme personality Godhead. So Krishna comes, that means Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. You understand? So Chaitanya Mahaprabhu is coming, then to his Anga. Who is that two Angas? And Nityananda Prabhu and Advaita Acharya. Nityananda Prabhu, that is called Baladev Prabhu. Or Advaita Acharya, Mahavishnu.
porque Krishna é o ser supremo. E quando ele vem, e Krishna é Chaitanya Mahaprabhu. Então, da mesma forma que Krishna vem sempre com os seus parikaras, né, com seus avatares, quando Mahaprabhu aparece, ele vem acompanhado de Nityananda Prabhu, que é o próprio Baladeva Prabhu, e de Advaita Acharya, que é o próprio Mahadrishna. Upanga and sublims of his body, that is called Srivas Thakur. Ao passo que Upanga, que também faz parte dos membros do seu corpo, é Srivas Thakur. And then his Parikam, Parsad, Gaura Parsad, and Shakti Tattva is coming, Baladev, what is called? Gadadhar Pandit. E também ele é acompanhado do seu Parshad, ou Parikara, Gaura Parshad, que no caso é Gadadhar Pandit. And because Krishna comes, then Srimati Radhika is coming. Já que Krishna Shakti Shakti Matur Dayato. Where is Krishna? There is Radha. Where is Radha? There is Krishna. Como ele, Krishna, ele vem acompanhado de Srimati Radhika. Aí Maharaj citou esse verso que diz: onde quer que esteja Krishna, está Radha, onde quer que esteja Radha, está Krishna. Shakti Tattva. And also all Manjaris are coming. Rupa Manjari, Rupa Goswami, all they are coming. Shakti Tattva. E também vem acompanhando Mahaprabhu todas as manjaris, Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad. And how he will be worshipped with the devotees? Nam Sankirtan. E como essa manifestação de Krishna, que é o próprio Krishna Chaitanya Mahaprabhu, será adorado em Kali Yuga? Através de Nama Sankirtan. Krishna Varnam Tisaksham Sangapangasa Parsadam Jaggai Sankirtan. Sankirtan Jagga. Nam Sankirtan. Então, a forma de adoração a Mahaprabhu é Sankirtan Jaga. And what is his weapons? Nam Astra, Namastra. E qual a arma que Chaitanya Mahaprabhu traz? Nama Astra. In this Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, he did not hold any weapons. Então, em Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu não vem portando nenhuma arma. What is his weapon? Namastra, Namastra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ramadi avatari, nana astra, kode nana astra dhari. Ere astra na dharila, pranikaro na marila, Hari Nam diya karila sudhar. Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur explains. In the incarnation of Krishna or Ram, and that time they killed many demons, become very angry. Ramchandra became very angry. And he killed many demons with his astra. What is it called? Astra means? Weapons. But in the incarnation of a Gaura avatar, he did not hold any weapons. Então, quando Krishna vem, ou quando Ram vem, eles vêm e matam muitos demônios, eles ficam com muita raiva dos demônios. E eles, para matar os demônios, eles usam as suas muitas astras, suas muitas armas. Mas quando Gora Avatar, quando Gora aparece, ele não traz nenhuma arma, a não ser Namastra, que é a arma do cantar do Santo Nome. And with the Harinam, he purified the heart of all the living entities. Então ele usa Harinam para purificar os corações de todos os seres vivos. Haridasiri Dharan Jagate Nam Pracharila. Lord Chaitanya Mahaprabhu preached holy names, glories of the holy names through Haridas Thakur. Então, Maharaj citou pedaço de verso que diz que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pregou as glórias dos santos nomes por intermédio de Haridas Thakur. Yesterday I told Advaita Acharya, he also proved Haridas Thakur is the perfect Brahmana. Como Maharaj ontem contou pra gente que Advaita Acharya, no determinada lila, ele prova que Haridas Thakur é o Brahmana perfeito. Who is called Brahmana? Quem que você chama de Brahmana? One who knows
the perfect meaning of Nam Brahma. Então você chama de Brahma aquele que conhece o significado perfeito de Nam Brahma, o santo nome. That means one who chants holy names is higher than the Brahmanas, Samavedi Brahman. Ou seja, aquele que canta os santos nomes, ele é superior a todas as categorias de Brahmanas. Ahovato sapachita guriyan jad jihagri vartati nam namatubhyam. And even the dog-eater chants the holy names. He is higher than Samavedi Brahmana. Mesmo aquele que come carne de cachorro, se ele canta o santo nome, ele é superior aos brahmanas mais eruditos. For this regard, yesterday I told Advaita Acharya, he rejects all the brahmanas. But he feed the sadhus, the main prasad to Haridas Thakur, and he proved Haridas Thakur is the perfect brahman. Como o Maharaj contou para a gente ontem, a Haridas, a Tia Advaita Acharya rejeitou todos aqueles brahmanas que vieram e ele alimentou Haridas Thakur com Mahaprasada, provando que Haridas Thakur é o verdadeiro brahmana entre aqueles eruditos todos. But carefully understand how to chant holy names. Jerupe naam loili prema paja. Aparad chari loy hari naam. Give up all kinds of offenses and chant holy names. Then one day, Suddha Harinam, pure holy name, will manifest in your tongue. Então, procurem compreender como vocês devem fazer para cantar perfeitamente o santo nome. Abandonem todas as ofensas e cantem o santo nome constantemente, que um dia vocês vão cantar Shuddhanam, o nome puro. For this regard, our scripts are very clearly explained. You have to consider 10 offenses of the holy names. Nama Pradvichara. Por isso, os nossos textos sagrados sempre explicam que você deve considerar, levar em consideração todas as ofensas ao cantar o santo nome para cantar com perfeição. Satang Ninda, never criticize any sadhu. First Nama Prad, Padidat. Satang Ninda, never criticize any sadhu. Então, a primeira ofensa ao cantar o santo nome chama-se Satan Ninda. Nunca devemos criticar os Vaishnavas. Second, never think Krishnanam equal Sivanam or any other demigod. Krishnanam is unique and unparalleled. A segunda ofensa é achar que o santo nome é igual a outros nomes de devas e assim por diante. Isso também é uma grande ofensa. Or third Namaprad, Guru Abhukka. Listen to Gurudev. Gurusu Narmati Vaishnave Jati Buddhi. Very clearly, Gurusu Narmati. One who thinks Guru is a mundane person, as like me. This is called offense, aparad. Vaishnave Jati Buddhi. One who thinks Vaishnava belongs to caste. Many persons asking, oh, he is Brahman or he is different. That is called offense, aparad. Everything. Gurusu Narmati Vaishnave Jati Buddhi. Archu Vishnu Siladhu. Archa Vigraha thinking this is just stone, is offense, aparad. Então a terceira ofensa, Guru Avagya, é aquela pela qual a pessoa desonra Gurudeva, considerando que ele seja uma pessoa mundana como ela mesma. Ou também outra ofensa é considerar que um Vaishnava pertence a alguma casta, que ele é da casta dos Brahmanas, dessa ou daquela casta. Assim como também a ofensa, você está diante da Arja Vigraha, a forma de Thakuraji da deidade, e você achar que aquela forma é feita de pedra, madeira e assim por diante. My Gurudev also told one Japamala. Japamala is yours, non difference from divine couple Radha and Krishna. Jugal Sarup. Como Gurudeva disse para o Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj costumava dizer que a Japamala não é diferente do casal divino Shri Radha Krishna. Never show your Japamala to others.
This japamala is confident. Por isso, nunca mostre a sua japamala para os outros. A japamala é confidencial. Japamala should be always inside your big bag. Então a sua japamala sempre deve estar dentro do saquinho da japamala. Japamala should not show to others. Others, they will disturb your mind, then you will confuse, sangsatma vinasati, then you lose everything's bhakti. Então se você mostra a sua japamala, as pessoas vão perturbar você, aí depois você vai ficar confuso e aí você vai perder tudo. And so Archo Siladhu, Vaishnavi Jati Buddhi Guru Sunarmati. Those are things that is called aparat, offenses. Então o Maharaj está citando para nós essas ofensas, ofensa ao cantar o santo nome, aos Vaishnavas, a deidade. So very carefully you have to check, consider about the offense. Remember always, so for this regard, always I am saying, you cannot remember 10, at least 3, first 3, always have to remember. 3 offenses, always remember. Consider 3 offenses of holiness. Então o Maharaj sempre frisa esse assunto para nós, dizendo que a gente sempre deve levar em consideração essas 10 ofensas, especialmente se a gente não consegue memorizar as 10, pelo menos a gente ter de cor as 3 ofensas. So now coming this, that means in this word Krishna Varnam Tisadrisham Sangopangastra Parshadam Jaggai Sankirtana Prari Jajantihi Sumedis. The Chaitanya Mahaprabhu, that means Krishna, he has come in this Kali Yuga with his own Parshad Parikar. Então, Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, aparece nesta Kali Yuga com seus parikaras. But who brought to him in Golok Vrindavan in this material world? Mas quem trouxe Chaitanya Mahaprabhu de Goloka Vrindavan para esse mundo material? Who invited to him? Quem o convidou? Listen, you have come here. How did you come? How did you come here? Vrindavan Prabhu, he invites to all you. Oh, please come in my house. Internet, Facebook, he said it. Mas está dando exemplo que todos vocês estão aqui agora. Quem convidou vocês? Vrindavan Prabhu preparou esse evento e convidou vocês com todo carinho. And 2 types of prasad you have to take. E aí quando vocês vêm num evento de Harikatha, vocês devem provar 2 tipos de prasad. What is prasad? Harikatha prasamritam, kathamritam, or Mahaprasad, both. Então são 2 tipos de prasad. Harikatha Harikathamrita e Mahaprasad. Understand? You were not hungry, no harm. Not, I don't know, he made what prasad? Samosa prasad. But you have to try which prasad? Harikatha. Harikatha. This is very important. Então se vocês não tiverem com fome, não tem problema. Mas vocês têm que provar Harikathamrita, o néctar do Harikatha. Because this is very important. Tava kathamritam tapta jivanam kavivirilitam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvignanti te bhuridajana kathamritam tapta jivanam kavivirilitam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam Bhagavad Katha, this is a very sweet nectar, Amrit. Então, Bhagavad Katha é néctar muito doce, Amrita. So now coming in this way, just I also explain, who calls to Chaitanya Krishna? And então, Maharaj está explicando
quem convida Krishna, quem chama Krishna para vir a este mundo material. Advaita, that is called Mahavishnu Avatar, Advaita Acharya. Então este é Mahavishnu Avatar Shri Advaita Acharya. Further, Gaur Gurun Goswami Maharaj very clearly explained why Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gauri. He mentioned one reason, that is called the calling Advaita Acharya. The calling of Advaita Acharya. Nosso Srila Govinda Maharaj explica por que Krishna como Mahaprabhu aparece em Kali Yuga. Por quê? Por causa do chamado de Shri Advaita Acharya. So yesterday we also discussed Advaita Acharya's many sweet pastimes and how Advaita Acharya has so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, ontem Sripad Maharaj narrou sobre o aparecimento de Shri Advaita Acharya e como ele tem tanto amor e afeição por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Before taking sannyas, day before taking sannyas, Lord Chaitanya Mahaprabhu pacified all his devotees. Because when they heard Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai, soon he will take sannyas, that time they became very sad, upset. Then Mahaprabhu pacified to them. Então, no dia anterior ao dia em que ele tomou sannyas, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele apaziguou todos os seus devotos, porque todos eles ficaram muito perturbados quando ouviram que ele ia tomar sannyas. Chaitanya Mahaprabhu told, always I will stay in 5 places. E aí Chaitanya Mahaprabhu, para apaziguar os seus devotos, ele disse, eu sempre estarei em 5 lugares. And first I will stay in the house of Sachidevi, Sachira Mandiri, Sirvasiri Grihe. I always stay in the house of Sachimata and also Srivas Thakur house. Então, primeiro, ele disse esses 5 lugares. Primeiro, eu sempre estarei na casa de Shachimata, primeiro lugar. Em segundo lugar, na casa de Srivas Thakur. Third, Punoj, Nityananda Nartani. When Nityananda Prabhu dance, I will appear there. Terceiro lugar, Nityananda Nartana. Onde quer que Nityananda Prabhu esteja dançando, lá estarei. And fourth, Advaita Avhani. When Advaita Acharya will call, I will appear. Quarto lugar, Advaita Avhani. Toda vez que Advaita Acharya me chamar, eu vou aparecer lá. Or fifth, Raghavir Grihi, Raghav Pandit and his sister Damayanti. E também, onde quer que estiverem, Raghava Pandit e sua irmã Damayanti, Mahaprabhu diz, também com eles estarei. Understand? If you go Navadip, then you will see Panihati. And they are very close to the bank of the Ganges. Raghav Pandit and Damayanti, they lived. And Lord Chaitanya Mahaprabhu and appeared in their house. Because they have so much love and affection with Lord Chaitanya. That is called Lokik Sadbandhuvat Priti. They have love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu as like their family member. Então, se vocês visitarem Navadvip, vocês vão conhecer um lugar chamado Panihati, onde viviam Raghava Pandit e sua irmã Damayanti. E Mahaprabhu sempre está naquele lugar com Raghava Pandit e Damayanti, porque esses dois irmãos têm amor por Mahaprabhu como o amor que se tem por um membro da própria família. Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita also explained, if you read the story of Raghav Pandit and Damayanti, then Krishna Bhakti will automatically manifest in your heart. Krishnadas Kaviraj Goswami explica no Chaitanya Charitamrita que se vocês lerem a história de Raghava Pandit e Damayanti, automaticamente Krishna Bhakti se manifestará no seu coração. You cannot imagine how they have love and affection with the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Não dá nem para imaginar quão intenso é o amor e a afeição desses dois irmãos por Mahaprabhu.
when Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and he was staying in Jagannath Puri. So Raghav Pandit and Damayanti, every year they used to go Jagannath Puri and also bringing many kinds of preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, quando Mahaprabhu tomou sannyasi e foi viver em Jagannath Puri, todo ano Raghav Pandit e sua irmã Damayanti iam se encontrar com ele e levavam muitas preparações saborosas para oferecer a Mahaprabhu. 10 to 12 big what is called bag and full of many kinds of preparation for Lord Chaitanya. And they also hired 10 or 15 laborers and going to Navadvip Dham to Jagannath Puri. That time no train, no bus, and people are walking distance. Então eles sempre levavam assim de 10 a 12 bolsas cheias de preparações deliciosas, e eu acho que eu entendi que ele disse que eles também contratavam pessoas para carregar essas bolsas. It's very important. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I am staying in the house of Raghav Pandit and his sister Damayanti. Por isso que Mahaprabhu também disse que sempre estará na casa desses dois irmãos, Raghav Pandit e Damayanti. So now coming this way, just I also mentioned, who brought Krishna in this matter in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu? That means Advaita Acharya. Então, quem trouxe Krishna sob a forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu a este mundo material? Then Lord Chaitanya Mahaprabhu preached Nam Sankirtan and he also rallies highest frame of Srimati Radhika with Sarup Damodar, Raya Ramananda, Gambhira, everything. E assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu pregou o Nama Sankirtan e saboreou o mais elevado prema na companhia de Swarupa Damodar e outros dos seus devotos. Once Advaita Acharya, he wrote one letter to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Certa vez, Advaita Acharya escreveu uma carta para Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jagadananda Pandit, he brought this letter from Navadvip Dham to Jagannath Puri. E foi Jagadananda Pandit que levou essa carta de Navadvip Dham para Jagannath Puri. But no one can understand what the meaning about this letter. Mas ninguém conseguia entender o significado do que estava escrito na carta de Advaita Acharya. The Bengali verse is saying this. प्रभु रे कही अमार कोटि नमस्कार ए निवेदन तार चरणे अमार बाउल के कही लोग होइल बाउल बाउल के कही हाटे नाविका चाउल बाउल के कहियो काजी ना होय बाउल बाउल के कही आछे बाउल. Very difficult to understand. How will aul baul daul chaul saying this one. Even a Bengali person cannot understand what is the meaning about this. Então, se a Advaita Acharya escreveu a carta em Bengali e mesmo pessoas que falam Bengali não conseguiam entender o que ele tinha escrito. The simple meaning about this verse, Bengali verse, which Advaita Acharya he wrote this letter to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, o Maharaj agora vai dar o significado simples dessa carta que Shri Advaita Acharya escreveu para Shri Chaitanya Mahaprabhu. Advaita is saying, I am mad, also you are mad. Primeiro Advaita diz, eu sou louco e você também é. Both mad. Who is mad? Advaita is saying, I am mad. In Mahaprabhu, you are also mad. So one mad person giving information to another mad person. Então os dois são loucos. Advaita Acharya é louco e Mahaprabhu também. Então uma pessoa louca está mandando alguma informação, algum recado para outra pessoa louca. Now, the rice is not selling in the market. Aí ele continua a carta dizendo assim, agora não estão mais vendendo arroz no mercado. And everybody completely also mad. Wow. E assim todo mundo mais está completamente louco. What is the meaning about this? Aí quem lê a carta diz, mas o que ele quer dizer com isso? No one can understand. Ninguém conseguia entender. Jagadananda Pandit he wrote and he laughed. What is the meaning of this? Aul, baul, kaul, chaul. What is this meaning?
Então o Jagadananda Pandit, ele leu e falou assim, o que é o significado dessa mensagem de Advaita Acharya? Sarupa Damodar, he knows, because Sarupa Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas Swarupa Damodar entendeu a carta. Ele conhece o coração de Chaitanya Mahaprabhu. But Sarupa Damodar, very humble, asked Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, tell to me, what is the meaning about this letter? And Advaita Acharya wrote this. Mas Swarupa Damodar, com muita humildade, se aproximou de Mahaprabhu e falou, por favor, Prabhu, me explique o significado dessa carta que Shri Advaita Acharya escreveu para você. Then Mahaprabhu told, oh, Advaita Acharya is a Brahman. E aí Mahaprabhu respondeu, Advaita Acharya é um Brahman. The nature of Brahman, worship to God. Worship to God, Bhagavan. Então a natureza do Brahmana é que ele adora a Deus. So one who worships to God, then first is calling to God. That is called Avhan and welcome to God. Então aquele que adora a Deus, ele está sempre chamando Deus e dizendo para Deus, bem-vindo, bem-vindo. And who knows Archan? Did you learn Archan or not? Quem conhece Archan? Vocês aprenderam a fazer Archana? And who knows Archan? Worship to God. Quem sabe adorar a Deus? And you have Archan Deepika? Vocês têm o Archana Deepika? And what is that? First what you will do? O que você faz primeiro no seu processo de Archana? If you Archan, then first you to invoke to him. Então se você pratica a Archana, a primeira parte do first you give Asan and Idam Asanam and Pingurasana. Então a primeira coisa que você faz na adoração é você oferece um asana. And then Padda, Argha, Achman. Depois você oferece Padya, Argha, Achman. Okay, so just take that in this way, Mahaprabhu, very humble, told, Advaita Acharya is expert to worship God. So he brought an Archan. Then after Archan, what will do? Return back to him. Okay, go. That is called Visarjan. Então, Mahaprabhu continua explicando para Shri Swarupa Damodar que Shri Advaita Acharya é muito perito em adorar a Deus. Então, ele trouxe Deus pelo seu Ashana. E depois, o que ele fez? Que eu não consegui entender. The second part, he brought God. Then he returned back to him. Então ele trouxe Deus e depois ele o convidou para voltar. According to the Vedic Shastra scriptures, that is called Agam Shastra, say, this way you brought to him, then again you return back to him. Então, segundo os Shastras, os textos sagrados, quando você faz adoração, você primeiro convida a sua deidade adorável e depois, para vir, depois você diz para a sua deidade adorável que ela pode voltar. Prabhu ko acharya hai pujaka prabal agam shastre vidhi vidhane kusal upasana lagi deve kare avahan puja lagi kotokal kare nirodhan puja nirvapan hoile pache kare visarjan tarjar artha jnani artha kiva karma. That means avahan and visarjan. This is the two parts of the archan. Então, a arcana tem duas partes. Avanam. Avan means to welcome. Aham, que significa dar as boas-vindas. E Varns, aqui desculpe, não dele, convidar para ele voltar. And Avan means to call, invoke. Aham é chamar, invocar. Understand? Then, when everything finished, then you say, go. Bye bye, tata, bye bye. E aí quando você termina todo o processo, você fala, ok, pode ir, tchau. Understand? Then everybody took prasad, tata, bye bye, tata, bye bye. Aí quando todo mundo termina de tomar prasad, tchau, nos vemos. In the same way, according to the Agam Shastra, you also call to God. Then when your puja archan finished, then you also visarjan. Então, também, segundo o Avan Shastra, você primeiro convida, invoca Deus e depois você dá a Deus para ele.
But still people they cannot understand. So what Mahaprabhu is saying? Mas nem assim as pessoas conseguiam entender o que estava escrito naquela carta e muito menos o que Mahaprabhu estava explicando para Swarupa Damodar. Only Swarupa Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Somente Swarupa Damodar conhece o coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then Swarupa Damodar actually realized Swarupa Damodar he told her. That means he was. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. And Advaita Acharya, he brought from Goloka Vrindavan. Então, Swarupa Damodar pôde entender que Chaitanya Mahaprabhu é Krishna e foi Advaita Acharya que o trouxe de Goloka Vrindavan. Nam Prem Prachar finish. E agora o Prachar, o movimento, a pregação de Mahaprabhu está chegando ao fim. So when your Nam Prachar finish, then Advaita Acharya is saying this way, hidden way. They Prabhu, now you have to return back your transcendental dham. E agora que o Nam Prachar de Mahaprabhu está terminando, ele está dizendo ao Advaita Acharya para Mahaprabhu, Prabhu, agora que o seu Prachar terminou, você pode voltar para o seu Dhamma sagrado. Now everybody completely intoxicated, holy names, everybody chanting holy names. So Prabhu, now you return back to your home. Aí continua a mensagem de Advaita Acharya dizendo, agora todo mundo aqui está completamente inebriado pelo cantar do Santo Nome. Por isso agora você pode voltar. Yesterday I told Advaita Acharya, he brought to Lord Chaitanya Mahaprabhu and with Ganga Jal and Tulasi. Tulasi Ganga Jale Kare Avahan. He brought Chaitanya Mahaprabhu Krishna with Ganga Jal and Tulasi. Ontem Maharaj estava contando para a gente como Shri Advaita Acharya traz Mahaprabhu para esse mundo com Ganga Jal, com a água da Ganga e folhinhas de Tulasi. Now Advaita Acharya is saying, Prabhu, now everywhere and people are chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Advaita Acharya, actually this is the inner meaning of the finish. Inner, battery finish. Inner meaning about this later which Advaita Acharya sent to him. Então, Advaita Acharya na casa diz, ó Prabhu, agora em toda parte todos estão cantando o Santo Nome e agora você pode voltar. Então esse é o significado interno desta carta que Shri Advaita Acharya escreveu para Mahaprabhu. So when Chaitanya Mahaprabhu read this letter from Advaita Acharya, from that day Lord Chaitanya Mahaprabhu completely different. He absorbed and in a mood of Srimati Radhika, separation and crying for Krishna. Então depois que Shri Chaitanya Prabhu leu a carta de Shri Advaita Acharya, a partir daquele momento ele se absorveu completamente no humor de Srimati Radhika, sentindo saudade. So in this way, Advaita Acharya, he brought Krishna and he returned back to him, Guru Vrindavan. Dessa maneira, Shri Advaita Acharya trouxe Mahaprabhu para aqui e também falou para ele que ele podia voltar para Goloka Vrindavan. Hello Advaita Acharya ki jai jai Shri Radhe. Okay, so now not take much, about 10 o'clock. Now we are the baby. This for first grain ceremony. Come here, then do arati. And first arati or which one do you want first? Yeah? Okay, first baby come. Alright, too late. They offer sweet rice, you have or not? Yes. Okay, fine. Please come. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
The baby is 7 months. Okay, come. How many months? 7 months. Baby girl. Okay, come. Haribol. Or the sweet rice. Govinda, follow another card. Tem outra guirlanda para outro bebê? Okay, flower. Haribol. Tell your mom. Check. Tell your father. For the mom too. Okay, give the flowers everybody hand. Flowers give everybody hand. First Swasti A Bhajan. little bit to everyone. Florzinha, florzinha. Make one garland. 2 garlands, make one garland. Open it. Should I put it? Bro, can I put the garland in the middle? Make one. Should I make one with it? Dois. Shidam. Não, a gente vai. Você só vai jogar. Monta uma, né? Too big? Pergunta se ele quer mais flores. What do you need now? 2 spoon. Another spoon. Okay. Another. Another pot. Claro, tá com ela. Né? Om. Tad Vishnu. Paramang Pada. Sada. Vasanti. Surayo. Diviva. Chukshuradatam. Namo. Brahmanno. Devaya. Go Brahmanna. Hitaya cha. Jagadhitaya. Krishnaya. Govindaya. Namo Namaha. Om Shri Vishnu. Om Swastino. Govinda. Swastino. Achyutananto. Swastino. Honor. Bhagavato. Dadhatu. Madhavo. Vaji. Madhavo. Hridi. Smaranti. Sadhava. Sarve. Karjesu. Madhava. Namastesam. Jastesam. Utastesam. Parabhava. Jesam. Indravara. Samo. Hridasto. Janardana. Om Sasti. Om Dadviham Padam Vasanti Surya Diva Chakshuradatam. Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Om Shri Vishnu. Your daughter? Yes. Your son. Take your name. Mama Putra. Take your son's name. Mama Putri. Subhadra Devi. Subhadra Devi. What is your name? Krishna Gopal. Tadiya Subha Mahaprasada Annaprasana Grahane Idam Sarvani
कर्माणि अहम विष्णु समर्पयेत्। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुराततम्। Okay, now. ओम प्रजापति विष्णु ऋषि ओम प्रजापति विष्णु ऋषि बृहति छंदसि अच्युत देवता कुमारस्य कृष्ण गोपाल महाप्रसादन्न प्रासने विनियोग। ओम अच्युत अन्नपते अन्नस्य अन्नं देहि अपनिश्च सुस्मेन प्रदातनां तार्दुस्मि नंजो देहि दीपते चतुष्पदे स्वा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि बृहति छंदसि अच्युत देवता कुमारस्य महाप्रसाद कुमारी महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग। सुभद्रा देवी तदि अन्नप्राशने विनियोग। ओम अच्युत अन्नपदे अन्नस्त नो देहि अभिनश्च सुस्मेन प्रजातनं तार्दुं श्रीच जो देहि देहि दीपदे चतुष्पदे स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। Okay, then give to mother. ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री जनार्दन देवता महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग। ओम जनार्दन अन्नपते कृणुते अन्न नो देहि बीजुषम आसक्तम ते अन्नम जज्ज जुगे नो देहि दीपदे चतुष्पदे स्वाहा। ओम अपनाय स्वाहा। Don't put more on. Then father take. ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री लक्ष्मी नारायण देवता take your son's introduction. महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोगे। ओम लक्ष्मी नारायणं अन्नपते अन्नं अमृतं नो देहि कमला संस्कृतं ते भुक्तं शेषं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा। ओम समनाय स्वाहा। Then any relative? ओम प्रजापति गायत्री छंद ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री जग देवता take your son's introduction. कुमार महाप्रसाद अन्नप्राशने प्रयोगे विनियोग। ओम अन्नपते जग अन्नं अधिजग्गं तदियत्वं नो देहि सर्वं दुर्लभं मानुषं वै सुधा अजुतं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा। ओम उदनाय स्वाहा। Then another your relative. ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री जनार्दन देवता take your son's and daughter's name. अरे फला फोटो भी है, they cannot understand your son's and daughter's name. अन्नप्राशने विनियोगे अन्नपते जनार्दनं षडरसं समं द्विपदे चतुष्पदे अमृतं सिक्तं निवेदितं ते सदन्नं नो देहि किल्बिषापहं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा। ओम दानाय स्वाहा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
some coins, pen, Gita. Tem moeda aí? Tem moeda aí? No glass. Tem que entrar, pegar um prato para colocar o Gita, moeda e não sei o que mais. It's the Gita coins and what else? Pen.